Espírito Santo registrou no último mês de janeiro dados preocupantes em relação à pandemia. O número de casos confirmados chegou a ser 6 vezes maior quando comparado a janeiro do ano passado. Esse recorde de novas infecções, segundo o Instituto Jones dos Santos Neves, se deve ao avanço da variante Ômicron. Esse número poderia ter sido ainda maior de casos confirmados se não fosse a vacinação. A vacinação conseguiu ainda controlar um pouco essa questão dos casos confirmados. O objetivo principal da vacina é o quê? Mitigar a transmissão da Covid-19 e o objetivo principal é evitar que as pessoas que sejam infectadas evoluam para quadros mais graves e preserve a vida dessas pessoas. Então a gente teve esse aumento 6 vezes maior por conta da variante Ômicron, mas poderia ter sido ainda maior se não fosse o efeito das vacinas. A boa notícia é que depois dessa quarta onda, o Espírito Santo, segundo o Instituto, está entrando em um período de desaceleração dos casos confirmados. Dados indicam também que o índice de transmissão da doença está diminuindo em todos os municípios. A taxa de transmissão a gente passou a observar um aumento muito forte no início de janeiro. Inclusive, a Grande Vitória com uma taxa de transmissão mais alta do que o interior, repetindo o padrão geográfico da pandemia. Nas 4 ondas da pandemia, a gente observou justamente isso, um aumento de casos muito forte, acelerando a transmissão, a taxa de transmissão na Grande Vitória, e algumas semanas depois, essa tendência da Grande Vitória reduzindo e aumentando no interior. Nós estamos nesse estágio da quarta onda. Estamos com a taxa de transmissão na penúltima semana de janeiro de 3,1 na Grande Vitória, 3,1, 3,2, ou seja, para cada uma pessoa infectada a gente tem a possível transmissão para outras 3 pessoas. E no interior do estado a gente está com uma taxa de transmissão acima de 4, 4,1, 4,2. Significa que para cada uma pessoa infectada no interior do estado a gente tem a possível transmissão para outras 4 pessoas. Apesar do aumento no número de casos de Covid-19, o número de mortes ainda é menor se comparado a outros períodos da pandemia em que não havia imunizantes disponíveis. Enquanto em janeiro de 2021 foram observados 837 óbitos, em janeiro deste ano foram 256 vidas perdidas para a doença aqui no estado, mostrando assim a importância da vacinação. A gente, analisando os dados de janeiro de 2021 com janeiro de 2022, é possível perceber que no ano passado a gente fechou o mês de janeiro com mais de 800 óbitos. Era um período ainda que a vacinação estava muito restrita aos grupos iniciais de priorização. Hoje, passado um ano, a gente já tem uma população aí completamente vacinada, em torno de 70% das pessoas residentes do estado do Espírito Santo. E em janeiro de 2022 foram registrados aí em torno de 250 óbitos, ou seja, 3 vezes menor o número de óbitos registrados no ano passado. Isso daí é um resultado justamente da vacina. Dados divulgados por Pablo Lira, diretor do Instituto, apontam também que a média móvel dos últimos 14 dias ainda apresenta um aumento nas mortes entre as pessoas infectadas. O índice está em 19,79 mortes. Mesmo assim, a expectativa é que tenha uma diminuição significativa nas próximas semanas. Estamos observando agora um aumento dos óbitos, está numa média móvel aí em torno de 20 óbitos nos últimos 14 dias, porém já estamos constatando uma desaceleração no aumento dos óbitos. Tudo indica, se nenhum fator atípico acontecer, que nas próximas semanas vamos estabilizar os óbitos e nas semanas seguintes voltar a ter tendência de redução dos óbitos também. Mas mesmo com essa tendência de queda aqui no Espírito Santo, Pablo ressaltou a necessidade de continuar se cuidando, principalmente em relação ao carnaval que já está chegando. A recomendação é evitar as aglomerações. De maneira assertiva, a gente vê várias cidades no Brasil não realizando o carnaval agora no mês de fevereiro.
justamente por conta que a gente está vivendo uma fase de expansão da pandemia, e as pessoas também se conscientizar da importância, né, de evitar esses eventos com muita aglomeração, né? Caso ocorra o evento, seguir os protocolos exigindo o comprovante da vacina, o uso de máscara e também as pessoas buscarem aí reforçar a questão da higienização das mãos.